Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Sou o Lucas Peperaio e hoje nós vamos fazer mais um teste com duas placas de vídeo R9 380 Strix contra GTX 960 Windforce. São duas placas de 2 GB de memória, duas placas com um sistema de refrigeração dual fan e também são duas placas com overclock de fábrica. Então eu procurei selecionar as placas que pudessem ser mais parecidas para que o teste fosse mais justo, ok? Então nós teremos 16 testes na resolução Full HD, então são 14 jogos, aí nós teremos o teste de consumo e o teste de temperatura, além dos testes em benchmarks sintéticos, ok? Então além desses 16 testes, nos testes em jogos eu vou escolher duas ou mais configurações diferentes, então às vezes eu vou rodar no muito alto, no normal, para ver como que as placas se saem e o quanto você ganha, o quanto você perde de desempenho ao aplicar filtros mais pesados, ok? Então vamos agora aos testes com as duas placas e eu volto no final para a gente dar as nossas conclusões. Vamos começar nossos testes no jogo Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo recém-lançado. Então, lado a lado nós temos a GTX 960 Windforce e a R9 380 Strix. No topo da tela nós temos os dados FPS, dados da GPU, processador e memória RAM. Então, nesse teste, na configuração médio, 960 58 frames na média, R9 380 50 frames na média. Na configuração High, a Windforce fez 57 frames na média e a Strix 45 frames na média. No jogo Batman Arkham Knight com o último patch instalado, a 960 Windforce fez 67 frames na média e a Strix apenas 1 FPS a mais, 68 FPS na média na configuração normal. Na configuração High, 62 FPS na média e 60 FPS na média no Strix, é que o jogo virou Windforce por 2 frames na frente. No modo campanha do jogo Battlefield 4 rodando na configuração High, Windforce 99 frames na média, Strix 103 frames na média, um pouquinho mais forte, é que nós temos praticamente um empate técnico, com ambas as placas rodando o jogo muito bem, com folga para poder aumentar ainda mais as configurações. Aumentando então para a configuração Ultra, nós temos um grande impacto na performance, mas ainda assim dá para jogar. Windforce 51 frames na média e Strix 50 frames na média. Aqui nós temos a Windforce passando, mas ainda assim um empate técnico. Crysis 3 na primeira missão com a configuração em médio EFXAA, Windforce 72 frames na média e Strix 78 frames na média. Novamente a Strix na frente. Aumentando um pouco as configurações em High FXAA, Windforce 51 frames e Strix 52 frames. Então, ao aumentar a configuração, a diferença entre as placas ficou muito pequena. Uma configuração um pouco mais pesada, Very High MSA 2X, Windforce 30 frames na média e Strix 32 frames na média. Então, a partir desse ponto, já fica um pouco complicado jogar, porque os frames vão cair abaixo de 30. Far Cry 4 em Very High, Windforce 60 quadros por segundo, Strix apenas um quadro a mais, 61. Então ambas as placas rodando muito bem, o uso de VRAM moderado nos dois casos, ali em 2000 MB, e o uso de RAM bem elevado no teste da Strix, chegando em 5000 MB. Ainda na resolução Full HD, só que agora na configuração Ultra, Windforce 48 frames na média e Strix apenas 2 FPS a mais, 50 FPS na média. Então, apesar de nós termos FPS um pouco mais baixos em relação ao Very High, ainda nós temos uma boa condição para rodar o Far Cry 4 nas duas placas de vídeo. GTA V na configuração High, 960 Windforce fez 68 frames na média e a Strix 68 frames na média. Então aqui nós temos um empate entre as duas placas, a mínima ficou 51 e 50 e a máxima 84 e 88. O uso de RAM está ali nos quase 5000 MB na Windforce e acima dos 5000 MB na Strix. Esse é um jogo que usa bastante RAM.
Na configuração Very High nós temos 48 FPS na média na WindForce e 48 FPS na média na Strix. Então novamente o empate e o uso de RAM chegando a 6.000 MB. Então é preciso que o usuário invista também em memória RAM ao rodar jogos como esse nessas configurações. Mad Max na configuração High em Full HD, WindForce 85 frames da média, Strix 95 frames da média. Então aqui nós temos 10 FPS a mais e o Mad Max é um jogo muito bem otimizado que roda bem em qualquer placa de vídeo. Então nós temos um baixo uso de VRAM e um uso de RAM também bem moderado. Na configuração Very High nós temos 77 frames na média na WindForce e 84 frames na média na Strix. E por fim, na configuração Custom máximo, ou seja, na configuração máxima possível, nós temos 70 frames na média na WindForce e 73 frames na média na Strix. Então, Mad Max você consegue rodar com tudo no máximo com essas duas placas de vídeo sem nenhum problema de performance. Metal Gear Solid 5 na configuração High, nós temos 91 frames na média na WindForce e 89 frames na média na Strix. Metal Gear Solid é outro jogo que roda bem em praticamente qualquer placa de vídeo. Nós temos um uso de VRAM bem moderado e uso de memória RAM abaixo dos 4 GB. Como nós temos FPS de sobra, nós podemos aumentar as configurações sem que haja problemas na performance. Então, Metal Gear Solid 5 em Very High, WindForce 60 quadros por segundo, Strix 55, 5 quadros a menos que a WindForce. A WindForce ficou um pouco acima nesse jogo. No benchmark fixo do Metro Last Light Redux na configuração média, WindForce 58 quadros na média e Strix 65 quadros na média. Na configuração High, apesar de não termos tanta folga, WindForce 41 frames na média e Strix 42 frames na média. Então esse ponto fica um pouco delicado porque em momentos de explosões, de muitos inimigos no cenário, o FPS pode cair abaixo de 30 e prejudicar a experiência do usuário. Então para essas placas recomendo que fique apenas na configuração anterior. Shadow of Mordor na configuração High, WindForce 70 quadros por segundo na média e Strix 84 quadros por segundo na média, então aqui a Strix está levando a vantagem mais uma vez. Na configuração Very High nós temos 65 quadros na média na WindForce e 77 quadros por segundo na média na R9 380 Strix, que manteve a sua supremacia nesse jogo. Penúltimo teste, The Witcher 3 na configuração média, WindForce 58 quadros por segundo na média, Strix 61 quadros por segundo, novamente uma diferença muito pequena entre as duas placas. Então, Witcher 3 é um jogo que está rodando muito bem, praticamente todas as placas. Nesses testes, o Hairworks estava desativado para que não haja nenhum problema de performance, porque são placas que não têm tanta folga para habilitar esse tipo de efeito. Na configuração High nós temos 46 FPS na média na WindForce e 50 FPS na média na Strix. Mais uma vez a Strix mostrando que tem um poder de fogo um pouco maior em relação à GTX 960. E o último teste, Tomb Raider na configuração Ultra, é um jogo que está prestes a ser substituído pelo novo Tomb Raider que vai sair agora no mês de janeiro. WindForce na média fez 92 frames e Strix 104 frames. Então novamente Strix na frente. Esse é um jogo muito otimizado, já um jogo antigo que escalona muito bem as placas, ele é conhecido por esse motivo também. E na configuração Ultimate, WindForce 62 frames por segundo, Strix 63 frames por segundo, apenas um frame por segundo a mais. Ok? Vamos agora às conclusões e falar sobre temperatura, consumo, benchmark, overclock e outras coisas. Bom pessoal, chegamos ao fim, agora vamos às nossas conclusões. Eu quero deixar claro que a minha intenção aqui não é falar assim, olha, essa placa é melhor ou essa placa é melhor. Não, eu estou apresentando para vocês os resultados e vocês aí de casa, de acordo com seus próprios critérios, vão julgar qual placa é melhor. Porque existem recursos que cada placa tem, existem preços diferentes, são vários critérios a serem avaliados. Eu não posso falar assim, olha, essa placa é melhor só porque ela rende mais FPS. Não, nós temos que avaliar todos os fatores. Então, vocês aí de casa, de acordo com suas necessidades, façam essa avaliação. Aqui eu vou apresentar os dados que nós obtemos, ok?
Então, em termos de FPS, a 380 ela apresentou um desempenho um pouco maior, vocês viram isso pelos testes. Então, na grande maior parte dos casos, ela ficou ali alguns frames acima, então ela tem um poder de processamento um pouco melhor. Teve alguns casos que a 960 ficou acima, como o Assassin's Creed, o Metal Gear Solid 5, ela teve um desempenho um pouquinho maior. Teve casos que as duas ficaram empatadas, que é o GTA V, e teve casos que a 380 ficou bem acima, que é o Shadow of Mordor, tudo bem? Então, FPS, R9 380 teve um desempenho melhor. Agora, consumo de energia, a 960 ela já se sai melhor, como ela é feita sob a arquitetura Maxwell, que já provou que tem uma ótima eficiência energética, eu já mostrei isso em outros vídeos aqui do canal. Então consegue-se com menos hardware fazer mais, então ela consegue ter toda uma eficiência energética em relação às arquiteturas anteriores, e esse é um ponto muito positivo da 960. Então vocês estão vendo aí na tela uma tabela com o consumo da bancada inteira com várias placas de vídeo. A bancada com a 960 extraiu da tomada 235 watts rodando 3D Mark Firestrike, e a R9 380 cerca de 300 watts. Lembrando que esse é o consumo da bancada inteira e não apenas de cada placa individualmente. Então aqui nós temos um consumo ligeiramente diferente, né? São 65 watts a menos da 960. Então, se o usuário não se importa com o consumo, então não tem problema pegar uma ou outra. Agora, se você se importa com o consumo de energia, de repente você está montando um PC do zero e você quer investir numa fonte mais fraca, você pode pegar a 960 porque ela tem um consumo menor, ou se você não se importa com fonte, se você tem uma fonte de sobra, se você não se importa com o consumo de energia, a 380 também é uma boa opção. Então aqui nós temos um empate 1 a 1, né? FPS e consumo, tudo bem? E a gente pode avaliar outros fatores, né, que aí a questão visual, da beleza, só que isso é algo muito particular. Eu não posso vir aqui e falar assim, olha, essa é mais bonita e essa é mais bonita, porque você pode não concordar com isso. Então, isso é algo que eu vou deixar para vocês, ok? Bom, eu quero falar aqui alguns outros dados também. No 3D Mark Firestrike, a R9 380 ela apresentou uma performance superior também em relação à GTX 960. Vocês estão vendo os resultados aí na tela. A temperatura, a 960 ela apresentou uma temperatura menor, ela chegou a 65 graus. Isso é um conjunto do sistema de refrigeração com baixo TDP da GPU. E a Strix apresentou a temperatura no 3D Mark Firestrike em 72 graus, ok? Eu fiz o teste de overclock das duas placas. A 960 eu consegui chegar mais ou menos a 1530 MHz na GPU e eu tive um aumento de desempenho bem bacana. E também fiz o teste na R9 380, eu não consegui aumentar em números muito o clock. Ela vem aí com um clock de 990 MHz, eu consegui colocar ela a 1120, 1130 MHz. Mas o interessante é que as duas placas, esse tanto que eu subi, ele representou mais ou menos a mesma quantidade de FPS a mais. Então variou ali dos 6, 10 até 15%, depende muito do momento, depende do jogo. Então ambas as placas subiram muito bem, lembrando que cada exemplar vai subir mais, vai subir menos, isso depende muito do modelo, tá? Então, de repente essas placas subiram assim, a sua placa aí de casa pode não subir tanto, tudo bem? Então isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, ok? Então, qual eu devo escolher, Lucas? 380 ou 960? Como vocês viram, performance parecida, consumo, apesar dessa placa ter um consumo menor, o consumo é mais ou menos parecido. Então o que vai fazer você escolher entre essas placas são os recursos que cada placa tem. Por exemplo, Lucas, eu quero gravar vídeos, eu quero usar o GeForce Experience, né, o Shadowplay. Então 960 é a placa para você. Ah, Lucas, eu quero usar algum recurso específico da Strix, ou quero usar algum recurso específico da 380, por exemplo, eu comprei um monitor com FreeSync, né? Então essa placa seria mais indicada. Ah, Lucas, eu comprei um monitor com G-Sync 960. Então, aqui nesse vídeo eu mostrei performance, consumo, temperatura, overclock, desempenho em jogos, benchmarks, enfim. Agora,
qual vale a pena é você que vai decidir de acordo com as suas necessidades. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado a vocês na escolha de uma ou outra placa. Eu quero agradecer a NVIDIA Brasil, que enviou a 960, muito obrigado NVIDIA, e agradecer a ASUS Brasil, que enviou a R9 380 Strix, muito obrigado ASUS, e breve análise completa das duas placas aqui no canal. Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e nos vemos em breve nos próximos dias em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Falou, pessoal!